Bem-vindos ao canal. Hoje vamos fazer um vídeo com mais informações e alerta sobre uma fraude muito antiga que se atualiza conforme as tecnologias existentes. Pirâmide financeira é um esquema onde o modelo de negócios envolve a criação de uma estrutura hierárquica em que os participantes recrutam outros novos. Os participantes pagam uma taxa de entrada e são encorajados a recrutar outras pessoas. O dinheiro pago pelos novos participantes é usado para pagar os membros antigos, criando assim uma ilusão de que o negócio é lucrativo. No entanto, à medida que a rede cresce, aumenta a necessidade de recrutar, o que torna o esquema insustentável a longo prazo. O esquema depende da entrada constante de novos participantes para continuar a pagar os membros antigos. As pirâmides financeiras geralmente são disfarçadas como oportunidades de negócios estrangeiros, mas são ilegais em muitos países, incluindo o Brasil. Alguns dos casos mais famosos de pirâmide financeira incluem esquema Ponzi, e este é um dos exemplos mais conhecidos de pirâmide financeira. Foi criado por Charles Ponzi na década de 1920 nos Estados Unidos. Ele prometia altos retornos para investidores que aplicassem seu dinheiro em selos postais, mas na verdade usava o dinheiro dos novos investidores para pagar os antigos. Telex Free, essa empresa sediada no Brasil se apresentava como uma plataforma de publicidade na internet, mas na verdade operava um esquema de pirâmide financeira. Os participantes pagavam uma taxa para se tornarem divulgadores da empresa e recrutavam novos membros para ganhar comissões. A Telex Free foi fechada pelas autoridades brasileiras em 2013. Empresa Marketing Direto, essa empresa americana de vendas diretas foi acusada de operar um esquema de pirâmide financeira em 2016. Os críticos alegavam que a empresa incentivava seus distribuidores a recrutar novos membros em vez de vender produtos. A empresa de marketing direto pagou $200 milhões para fechar o processo. Muitos deles prometem altos retornos em um curto período de tempo, o que é um sinal de alerta para um possível golpe de pirâmide. Se você está confiante por alguém oferecendo uma oportunidade de investimento que parece bom demais para ser verdade, ligue o sinal de alerta. Antes de fazer qualquer investimento, é importante fazer sua própria pesquisa e procurar aconselhamento de um profissional financeiro confiável. Curiosamente, o termo esquema de pirâmide vem do fato de que a estrutura do esquema se parece com uma pirâmide invertida. O principal atrativo que é usado para atrair vítimas é a promessa de ganhos fáceis e rápidos. Os recrutadores geralmente prometem altos retornos sobre o investimento em um curto período de tempo. Os recrutadores também podem utilizar técnicas de persuasão, como o uso de testemunhos de pessoas que, supostamente, ganham dinheiro. Ou a criação de uma atmosfera de forte urgência, fazendo com que as pessoas sintam que precisam agir rapidamente para não perder a suposta oportunidade. Outra tática comum é a criação de uma comunidade de investidores, na qual os membros são incentivados a recrutar amigos e familiares para se juntarem ao esquema. Isso pode criar uma pressão social para participar, já que os membros podem se sentir como se estivessem perdendo uma grande oportunidade. No entanto, é importante lembrar que qualquer oportunidade de investimento que promete retornos excepcionalmente altos em um curto período de tempo deve ser vista com ceticismo. Os recrutadores, geralmente são indicados por outros membros, como parte do esquema. Os participantes são incentivados a recrutar novos membros para se juntar e investir dinheiro. Eles podem receber comissões ou outros incentivos para recrutar, o que pode incentivar a busca de novos recrutas. Alguns esquemas de pirâmide financeira,
Podem usar táticas de marketing agressivas para atrair novos membros, como campanhas publicitárias, publicações em mídias sociais e outros métodos de marketing. No entanto, a maioria dos membros é recrutada por outros participantes. Em 2018, alguns jogadores, no Brasil, caíram em um esquema de pirâmide financeira conhecido como Mandala da Prosperidade. Os jogadores investem dinheiro com a promessa de retornos altos e rápidos. O esquema acabou desmoronando, e os jogadores perderam todo o dinheiro que havia aportado. O esquema Mandala da Prosperidade funcionava da seguinte maneira: os participantes incentivados a investir dinheiro em um círculo, que era dividido em 8 partes. Cada parte representava um nível na pirâmide, e o objetivo era recrutar novos membros para preencher cada nível. Quando os 8 níveis estavam preenchidos, o participante no topo da pirâmide recebia uma quantia em dinheiro, e os outros participantes avançavam para o próximo nível. Os jogadores foram persuadidos por um amigo em comum para entrar no negócio. Eles foram atraídos pela promessa de retornos altos e rápidos. Eles logo descobriram que era uma fraude, e que não receberiam nenhum retorno sobre o dinheiro investido e nem capital inicial aportado. Recentemente, outros jogadores caíram no golpe que envolveu criptomoedas e prometeram ganhos percentuais de 3,5% a 5% ao mês. Outra fraude de pirâmide que vem crescendo e de criptomoedas, que usa a mesma fórmula do velho esquema Ponzi. Nesse tipo de esquema, os golpistas prometem retornos financeiros altos e rápidos em investimentos em criptomoedas. Mas na verdade estão usando o dinheiro dos investidores para pagar os retornos dos investidores anteriores, criando assim uma pirâmide financeira. A forma de abordagem é sempre a mesma: os golpistas recrutam novos participantes para colocar seu dinheiro em um programa claro de investimento em criptomoedas que promete altos retornos. Os investidores iniciais são pagos com o dinheiro dos investidores mais recentes e são incentivados a recrutar novos investidores para o esquema, criando assim uma pirâmide financeira. À medida que a pirâmide cresce, os golpistas desviaram uma parte do dinheiro para si mesmos, deixando a maioria dos investidores com perdas financeiras. Uma das razões pelas quais o esquema de pirâmide de criptomoedas é popular é porque muitas pessoas ainda não entendem completamente como funcionam. Além disso, as criptomoedas permitem que os golpistas operem internacionalmente, tornando difícil para as autoridades rastreá-los e prendê-los. Existem alguns sinais vermelhos que os investidores devem observar para não cair neste golpe. Promessas de lucros exorbitantes: se uma empresa ou indivíduo prometer retornos financeiros muito altos e rápidos, isso pode ser um sinal de que é um esquema de pirâmide. Recrutamento agressivo: se você procura recrutar mais pessoas para o esquema de investimento, isso pode ser um sinal de que é uma pirâmide financeira. Falta de transparência: se a empresa ou indivíduo não fornecer informações claras sobre como o dinheiro é investido e como os retornos são gerados, ligue o sinal de alerta. Esquema de comissões: se você incentiva a recrutar mais pessoas para ganhar comissões, isso pode ser um sinal de que é uma pirâmide financeira. Falta de registro regulatório: verifique se a empresa ou indivíduo está registrado com as autoridades reguladoras competentes. Em conclusão, o golpe da pirâmide financeira é uma forma de fraude que continua a enganar os investidores em todo o mundo. Esses esquemas prometem retornos financeiros exorbitantes, mas são insustentáveis e acabam por desabar. É importante lembrar que nenhum investimento é 100% garantido e que retornos muito altos podem ser um sinal de alerta.
Se você suspeitar de um esquema de pirâmide financeira, é importante denunciá-lo às autoridades competentes. Ficar alerta e consciente pode ajudá-lo a evitar ser vítima de fraudes financeiras e manter seu dinheiro seguro. Deixe seu like.